Aí, entrando, então, boa noite. Vamos entrar aqui, vamos ver quem é que vai chegar. Vamos ver quem é que vai chegar. Quem é que vai entrar por primeiro aqui na nossa live de hoje. Para tratarmos um pouquinho de identidade, de quem nós somos e o que isso realmente significa. Oi, Fatinha, querida, tudo bom? Que saudades, minha amiga, que saudades, né? Minha amiga querida de tantos anos, companheira de viagens e de amizade de tantos anos, né? A Maria também, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Fatinha, quer participar mesmo? Pode, eu não sei se você clicou sem querer, se você quiser pode dizer que eu te abro. Bem de boa, só me dá mais um oizinho aí, diz que sim que eu abro pra você pra gente trocar essa ideia junto aqui. A Bruna chegando, gente, uma honra. Muito obrigada por vocês estarem aqui, uma honra, faz 10 segundinhos que a gente começou. E eu vou fazer um pedido para vocês. Vamos clicar nesse aviãozinho que tem ali do lado e chamar mais algumas pessoas para estarem aqui com a gente? Luísa, vamos lá? Aliciane, Bruna, Fatinha, as pessoas que estão aqui comigo hoje. Vamos fazer isso? Porque aí a gente consegue aumentar um pouquinho a nossa audiência e consegue difundir um pouquinho mais dessa conversa, desse trabalho que eu quero trazer aqui para vocês e que é um tema muito sério, um tema que tem me tocado muito, até por todas as coisas que têm acontecido aqui na nossa cidade, né? E que tem mexido muito com todo mundo. Então eu resolvi falar hoje de novo a respeito de identidade. Então posso contar com vocês? Quem é que faz isso aí pra mim? Eu já vou passar uns aviãozinhos aqui. Clica no aviãozinho aqui embaixo. Isso. E envia lá pra gente colocar mais algumas pessoas aqui pra dentro. Isso, vamos lá. Vamos fazer isso? Aí a gente consegue dar uma movimentada legal aqui, fazer com que as pessoas se engajem um pouquinho. E eu conto com vocês para isso, tá certo? Então, vamos lá. Eu já enviei os meus e agora agradeço para vocês que estão enviando os seus aí pra gente trazer mais algumas pessoas aqui para dentro. Bom, quando eu fiz a chamadinha para hoje nos stories, alguém aqui viu? Quem viu aí me diz, faz um positivo. Quando eu fiz aquela chamadinha, o que eu coloquei lá? O que a Whitney Houston, o Fred Mercury, o Elton John, eu poderia trazer um monte de outros exemplos a respeito de biografias que a gente tem visto aí. O que eles, esses astros famosos, né, ícones da música internacional, o que eles têm a ver comigo, contigo e com as outras pessoas, tá? Primeira coisa que eu vou falar aqui, ali a Verinha viu e a Aliciane, olha aí, valeu. A primeira coisa que eu vou falar aqui, eu vou fazer um comentário assim, ó, que quando um palestrante faz a palestra, a gente, se é um tema livre, um tema em aberto, a gente sempre diz assim, ele fez para ele. E na verdade é isso, porque a gente trabalha aquilo que tu precisa em ti também. Então eu também me coloco nessa situação de aprendiz. Tô trazendo para vocês assim algumas coisas, algumas questões, alguns conhecimentos, nos quais eu também me coloco como dentro de uma caminhada de aprendizado, tá? Mas alguém aqui assistiu o documentário, o filme que teve da Whitney Houston, o documentário? Diz aí pra mim. Alguém assistiu aí o Rhapsódia, que é a respeito do Fred Mercury, do Queen? Diz aí pra mim. Alguém aí assistiu também o documentário do Elton John? Diz aí pra mim, tá? E eu quero que seja bem interativo, me deem a opinião de vocês, porque vocês me ajudam a construir essa conversa. Então, vão dizendo aí pra mim quem assistiu, coloca o nome, só pra mim ter uma ideia, tá? Já adianto que os 3 valem muito a pena assistir. Não são, assim, coisas leves de serem assistidos, mas nos trazem muita, muita reflexão. A Whitney Houston, então, começou muito jovenzinha, né, a cantar. A mãe dela já era cantora e professora de música. Faz bastante tempo que eu assisti, mas se eu não me engano era numa igreja e ela era cantora ali e ela ensinou essa filha a cantar e preparou ela para esse mundo musical enquanto técnica de música.
Mas essa menina, ela foi construída dentro de um lar onde ela não conseguiu construir a identidade dela. E a partir do momento que ela começou a ter sucesso, ela foi desfocada, foi levada desse ambiente que ela estava e ela começou a cantar músicas pops para um outro público que não era o público do seu meio, e ela não trouxe dentro dela a força da sua identidade, ela não sabia exatamente quem ela é, e ela passou por fonte de problemas que ela enfrentou, por coisas de diversas situações que apareceram na vida dela, e realmente situações difíceis, pesadas, né? E um monte de gente querendo se aproveitar dela, e era isso mesmo. Ela acabou se esquecendo ou não tendo muito bem consolidado dentro dela quem ela era. E ela não conseguindo isso, tendo todas essas dores dentro da vida dela, de repente ela não aguentou mais e explodiu. Ela acabou tendo várias tentativas de suicídio e acabou que ela se suicidou. O Freddie Mercury é um filme fantástico, tem todas as músicas dele ali dentro do filme, nossa, é muito bom, tá? Mas o que era também? Era um rapazinho, né? Que ele era gay, inclusive, e ele não era aceito pela família. Cada vez que ele chegava, ia pra casa dele, ele precisava vestir um personagem para entrar dentro daquela família, e atravessou dores gigantescas. Ele nunca sabia exatamente quem ele era. Ele tinha muita crise de identidade. E o Elton John, mesma coisa, né? Um grande astro da música pop americana, né? Que quando era garoto, o pai dele nunca quis ele, a mãe dele culpava ele a vida inteira, porque o pai não a queria porque tinha ele, um lance assim. Faz bastante tempo que eu assisti, não lembro disso, mas me lembro que quando eu assisti aquela época, me chamou muito essa questão que fica latente da ausência de identidade de cada um deles. E essa ausência de identidade, claro, neles grita, porque eles são grandes ícones mundiais, né? Foram astros, foram pessoas de enorme expressão aonde eles atuaram. Houve rejeição, sim, Jamil, né? O Elton John sofreu muita rejeição, também o Freddie Mercury, até a própria Whitney Houston sofreu rejeição, sim, bastante rejeição dentro do próprio seio familiar, né? Mas a questão é que esta identidade deles, que já havia sido construída lá na infância e de uma forma muito precária, sem grandes reforços, sem grandes construções, fez com que eles chegassem e não aguentassem o tirão daquilo que eles tinham que enfrentar, e que viemos, não era pouca coisa mesmo, né? Não era pouca coisa as coisas que eles tinham que enfrentar. Não que o de cada um é maior ou pior, ou mais difícil ou menos difícil, todos temos enfrentamentos, cada um sabe como é que atravessa as suas dores, os seus desafios, cada um tem uma percepção diferente, uma força interior diferente, assim como a construção da identidade, pessoas iguais, criadas na mesma família, com uma mesma, como é que se diz, com uma mesma base, né? Percebem de forma diferente porque é subjetivo, né? Então, as fortalezas se constroem de formas diferentes. Mas o que eu quis trazer com isso aí? Eu quis trazer a importância de cada um de nós, de eu, Annelise, e de você que está aqui comigo hoje, me dando a honra de numa segunda-feira, 9 horas da noite, já tendo um monte de coisa na televisão para te desviar a atenção, para te chamar, e você está aqui comigo. O que isso é importante é você se conhecer. Já teve quantos anos atrás, Sócrates já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. E essa é a grande força, porque no momento que eu começo a me conhecer, eu vou ter uma percepção muito maior das minhas fraquezas, eu vou ter uma percepção muito maior das minhas fortalezas, eu vou entender quais são os meus valores, pelo que eu tenho que me mover, eu vou entender o que eu preciso desenvolver dentro da minha vida. Para onde eu preciso levar a minha vida e com base em que eu vou levar.
a partir do momento que eu sei exatamente quem eu sou, qual é que são as minhas fortalezas, qual é que são as minhas fraquezas, qual é que são as minhas competências, quais são os meus maiores medos, o que eu dou conta de enfrentar e o que eu não dou conta de enfrentar. Quais são até os afetos que eu consigo fazer passar de uma forma boa e outros não. Gente, só me dá um feedback aí. Travou? Porque eu vi que deu uma parada aqui. Travou? Alguém pode me dar esse feedback aqui, me dizer se travou o vídeo? Essa minha internet aqui, ela tá me judiando um pouquinho e a gente logo vai resolver isso porque o Jamil tá vendo. A tua identidade... Ah, não travou, tá. A identidade não é a base, o Jamil tá perguntando. Sim, a identidade, ela é construída, gente, desde a gestação. Passam-se os afetos maternos para aquela criança, ela já existe uma carga genética e mais os afetos maternos que passam, e aquela criancinha chega no colo daquela mãe. Tudo isso, a forma como essa mãe vai tratar, a mãe, o pai, o meio, vai tratar dessa criança, vai construir essa autoestima. E na base da autoestima está a crença de identidade, que é a crença de quem ela é, de tudo que ela é, de tudo que ela representa. E aquilo que é eu, tô falando então quando eu falo eu tô falando de você também. Aquilo que eu entendo que eu sou, aquilo que eu entendo que eu represento, faz com que eu me comporte nesta vida de acordo com aquilo que está lá dentro de uma crença profunda. E que a gente não muda assim. É trabalhoso para mudar. Você precisa se dedicar para mudar. Você precisa reforçar as tuas coisas para mudar. E existe técnica para isso. Não é uma coisa simples, mas é uma coisa muito possível de ser feita. Porque como eu me enxergo, eu respondo para o mundo. Como eu me enxergo, eu me comunico com o mundo. Como eu me enxergo, eu me movo no mundo. Tudo aquilo que a gente diz comunicação com o mundo significa todas as formas de você passar uma mensagem para o mundo. Então, a forma como eu falo, a tonalidade com que eu falo, a expressão com que eu falo, as palavras que eu uso, os termos que eu escolho, tudo, os meus gestos, as minhas feições, a roupa que eu escolho usar, tudo é uma comunicação, é uma exteriorização para a vida, é uma forma de comunicação. E essa comunicação inteira, ela reflete e bate lá de dentro com a minha identidade. Em alguns momentos, eu posso até tentar esconder ela com o meu ego, tentar dar uma mascarada de quem eu sou, mas na verdade, o que eu sou de verdade, o que eu acredito, não é a minha crença, tá? Eu posso ser outras coisas, mas aquilo que eu estou sendo, vamos dizer assim, é aquilo que eu tenho de resultados. Não é nem o que eu digo que eu sou, não é nem o que as pessoas de fora olham e acham que eu sou, mas é aquilo que eu colho de verdade, de resultados na minha vida. Isso é o que eu sou. Isso é a crença profunda que está lá dentro de quem eu sou, de quem eu acredito que eu sou, mesmo sem saber que é nisso que eu acredito. Eu vou colhendo esses resultados da vida. E por que olhar para isso de uma forma cautelosa? Por que olhar para isso de uma forma amorosa? Por que olhar para isso com cuidado? Para não ser surpreendido. Para não ser surpreendido por coisas que te derrubem, para não ser surpreendido com coisas que te tirem do lugar aonde você sabe que você está e deve estar. E sem esquecer que tudo aquilo que eu penso sobre mim faz com que eu sinta. E se eu sinta meus sentimentos, eu vou viver, eu vou comunicar. E eu comunicando, eu vou criar a minha realidade. Né? Então, conhecer de um modo mais profundo as minhas dores faz com que eu traga uma possibilidade de cura. Tudo aquilo que eu tenho guardadinho dentro de mim, porque quando eu digo identidade, pode ter muita coisa de identidade que seja identidade negativa. Não é só identidade positiva, são identidades negativas também que estão guardadas, muito bem sedimentadas lá dentro da minha estrutura psíquica inconsciente.
E tudo aquilo que eu mais escondo, mesmo de mim, né, é aquilo que mais me assombra, é aquilo que mais me assusta, é aquilo que eu mais me relaciono. Então, no momento que eu começo a olhar para essas coisas mais de frente, me trabalhar, entender coisas minhas e que eu quero mudar, melhorar, me aperfeiçoar, eu começo sim a caminhar em direção a uma mudança positiva. Deixa eu dar um oizinho aqui para Delcy, para o Ivo que chegaram aqui agora, a Tati, querida, minha colega, que muito me honra de estar aqui, assim como todos vocês, tá? Gente, o ser humano, ele chega nesse mundo implorando para ser amado. Ele implora, um bebê, ele implora para ser amado. E, aliás, ele tem todos os recursos biológicos para fazer com que, de regra, a gente cuide dele, dê carinho para ele. Ele tem bastante recursos para buscar isso. Mas acontece que o bebezinho, que muitas vezes a gente cuida tão bem quando tá tão recém-nascidinho, ele vai crescendo, ficando uns mesinhos, dali a pouco ele já tem uns 10 mesinhos, ele joga coisa no chão, ele na brincadeira dá tapinha na cara da mãe, sei lá, faz coisinhas, né? E coisas vão acontecendo e a gente vai tateando essa identidade dele. Eu já comentei isso aqui também em alguma live, que a criança, por volta dos 2 anos de idade, ela não sabe falar ainda, né? Eu tenho o Davi, o meu Davizinho, que tem 1 ano e 6 meses, pouquinhas palavras que ele fala, ele já tem uma noção muito clara de quem ele é e do que ele representa, e de quem o mundo é para ele. E é isso que a gente diz, que por volta dos 2 anos de idade, já está muito bem sedimentado para a criança. Algumas noções que vão acompanhá-la ao longo da vida. Para mudar com o trabalho. A gente está sempre mudando, a gente diz, né? A gente está sempre mudando, a vida é uma constante mudança, coisas acontecem. Sim, a gente mexe em pequenas coisas, mas de uma forma muito superficial. Quando acessou o profundo, você toca lá na identidade que está sedimentado lá atrás. E a gente precisa, então, pode, deve olhar para isso, se conhecer para saber como melhorar e o que mudar, né? Eu estava falando então que o ser humano, ele nasce com sede de ser amado. Ele nasce implorando para ser amado, para ser cuidado, para ser olhado. Nós nascemos, gente, mamíferos. Tá? Esse tempo eu me deparei com essa frase e comecei a pensar, até não sei de onde é que foi, qual é o livro que me apontou isso, já não consigo mais lembrar. E eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Alguém aqui já pensou nisso? Que você, se você nasce, você é apenas um mamífero. Você não é ainda um ser humano. Você vai ter que trabalhar muito para se tornar um ser humano. Teve uma experiência na Romênia, lá pelos anos, não lembro bem, mas acho que é 70, 80, onde foi colocado uma ditadura lá na Romênia. E esse ditador, esse governante, por um erro de pensamento, né, de compreensão da vida, ele entendeu que precisavam nascer mais crianças para sustentar o Estado. E eles implantaram uma política governamental para que as famílias tivessem todas, no mínimo, 5 filhos. Então, a família que não tivesse 5 filhos, ela era taxada com altas cargas de impostos. E isso fez com que as famílias, e a partir do momento que tivesse mais, elas recebiam mais bonificações, né? Isso fez com que as famílias atendessem a esse chamado do governo e tivessem muitos filhos. Chegou um momento que o país não deu mais conta, entraram numa grande crise econômica e o país não deu conta de cuidar dessas crianças. E essas crianças foram largadas em orfanatos. Milhares, assim, gente, eu não quero dizer um número agora que eu vou errar, tá? Ou vou dizer um número que tá me vindo na cabeça, mas eu não tenho certeza se é esse número. Mas é coisa de 160 mil crianças em orfanatos, é uma coisa assim, é um número tremendo, tá? É um número, assim, chocante. E o que aconteceu com essas crianças, né? Elas passavam muito tempo lá e eles queriam, então, implantar um programa de adoção. Começaram a convocar outros países para adotarem essas crianças. E o governo e a sua equipe, eles tinham uma ideia, assim, que a criança tinha que ter o mínimo contato, então, com as pessoas que cuidavam dela, mínimo contato físico, de carinho, de abraço, etc., com as pessoas que as cuidavam, para que no momento que
elas fossem adotadas, elas fizessem vínculos com as pessoas que as adotassem. E elas passaram muito tempo, bebês, muito tempo deitadinhos em berços, olhando para cima, para um teto branco, sem estímulos, sem contato, sendo pego no colo pelo mínimo tempo possível, só para dar mamar, para trocar. E essas crianças, elas tiveram inabilidades incríveis ao longo da vida. Elas tiveram, assim, dificuldades de socialização, elas tiveram dificuldades de comunicação, não conseguiram articular palavras, não conseguiram se relacionar, elas ficaram, exatamente como eu disse antes, mamíferos. Muitas delas não conseguiram criar essas habilidades sociais nunca mais. E isso diz dessa situação que eu falei antes, que nós nascemos implorando para sermos amados, para sermos cuidados, para sermos validados. O ser humano, para se desenvolver de uma forma completa, de uma forma plena, de uma forma feliz, ele precisa de 6 fundamentos bem desenvolvidos dentro dele, tá? Ele precisa pertencer, ele precisa saber que ele pertence a um grupo. Esse eu acho que é um dos primeiros, né? E vale para qualquer outra. Vale para a empresa, vale para a escola, vale para a família, vale para qualquer lugar. Nós precisamos pertencer ao nosso ambiente. Nós precisamos sermos importantes para esse ambiente. Nós precisamos ter conexões com as pessoas desse ambiente. Nós precisamos ter a sensação de que estamos crescendo, de que estamos mudando, que estamos indo além nesse ambiente. Nós precisamos ter um significado de missão e propósito dentro da nossa vida, para você poder querer se desenvolver, para você querer ir além, para você querer fazer o algo mais. Então, a pessoa, para ter o desenvolvimento pleno, ela precisa passar por todas essas áreas ali, de uma forma muito plena, para ela ser muito feliz, muito tranquila e desenvolver uma identidade muito sadia. E o que acontece é que dentro da nossa vida, dentro da nossa vivência de infância, nem sempre a gente recebeu aquele amor que a gente queria. Eu já comentei outra vez também que nós somos, imaginem como um caminhãozinho que tem uma caçamba, onde tem que ser enchido de amor dessa criança, porque ela implora para ser amada, ela vive por isso, né? E só que essa caçamba, ela tem um grande rombo embaixo. Ela pode receber, mas aquilo esvazia. E ela quer de novo, e muitas vezes no dia a dia ela não recebeu, porque os pais talvez até nem tinham tempo, os pais não tinham conhecimento, os pais não sabiam, e esses rombos dentro da nossa identidade ficaram, né? E a gente cresce com isso, e eu quero te dizer assim, ó, que dentro do mundo só tem uma pessoa que eu não consigo fugir. Tem uma pessoa que eu não vou me escapar dela. E essa pessoa sou eu mesma. Eu sou obrigada a conviver comigo. Eu sou obrigada a conviver com as minhas dores. Eu sou obrigada a conviver com as minhas alegrias. Eu sou obrigada a conviver com este emocional que está aqui dentro. Com esse emocional que eu carrego ao longo de um tempo. E eu já comentei muito aqui assim também, já falei muitas vezes essas frases, e ela é muito dita por aí também, pra gente ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com os pensamentos que vêm no dia a dia, com os pequenos pensamentos que surgem e a gente não para prestar atenção neles. Nós temos um turbilhão de pensamentos diariamente, mais de 80 mil pensamentos, e eles são inconscientes, e precisa que seja assim mesmo, até porque a gente não está em estafa mental, a gente age inconscientemente na grande maioria do nosso dia. Pequenas coisas são conscientes, cerca de 6 mil pensamentos são conscientes, o resto todo é inconsciente. Só que no momento que você se policiar, que está acontecendo alguma coisa com você, que você não está legal, você passou algum pensamento ruim, cuida desse teu pensamento, porque esse teu pensamento está passando lá pela tua identidade também, e esse pensamento, ele cria vozes dentro da tua cabeça, ele cria imagens dentro da tua cabeça, e essas vozes e essas imagens, elas são como os comandos mentais que vão fazer com que você se comporte, com que você comunique na vida de acordo com aquilo que está vindo ali. E você se comportando, você se comunicando de acordo com esses pensamentos que estão vindo ali e que talvez estavam lá atrás,
O Jamil está perguntando se eles reforçam as crenças. Sim, Jamil, sim. Esses são, até pode ser os que reforçam as nossas crenças, tá? Mas pode ser em decorrência de coisas que acontecem na tua vida. E que porque a gente não tem uma estrutura emocional forte, inabalável. E eu vou dizer, tu tá me ouvindo, tu não tem. Eu não tenho. Ninguém tem. Tá? Em alguns momentos a gente pode sim ser chacoalhado e vai ser chacoalhado, mas é importante que a gente esteja atento a isso, porque você se atentando para os teus pensamentos, talvez você pode se livrar de muita coisa ruim. Pensamentos ruins falam vozes ruins dentro do teu ouvido, vozes que te levam para um mau caminho, imagens ruins que fazem com que você se comporte de uma forma que se você estivesse bem você não se comportaria. E você vai ter, a partir desses comportamentos, resultados que vão te trazer dores. Então, a importância do autoconhecimento vem aí de novo, gente. Porque enquanto eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo parar e olhar para essa minha comunicação interna. Eu nem sei que isso existe. Eu só fico com aquele monte de sentimento e ó, agora tô falando de mim, tá? Eu já fui muito assim. Eu vou abrir a porta, vocês me dão licença um minutinho, eu vou abrir a porta pra ver se melhora. As meninas estão falando que travou. Só um minutinho. Isso. Aqui. Vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora aí, gurias. Eu já tive muito dentro de mim todas essas travas internas, esse sentimento fechado aqui, que acontecia alguma coisa fora de mim, é evidente, porque o mundo é exterior, o mundo dos fatos não está dentro de mim, está fora. As coisas acontecem fora de mim, mas eu trago o sentimento para dentro. É uma coisa bem louca e bem errada, na verdade, né? Se eu entendesse de verdade que o que eu sinto tá dentro e não tá fora, oxe, que fácil de arrumar. Não tão fácil assim, mas pelo menos eu consigo ter uma consciência um pouco maior de que sou eu e não é o outro. Sou eu e não é o que tá fora que vai provocar aquilo que eu estou sentindo, né? Mas, então, voltando ao que eu estava falando, a questão de cuidar do pensamento, é por causa disso. O Jadu perguntou se tinha a ver com as crenças. Pode sim ter a ver com as crenças, sabe, Jamil? Pode ter a ver com as crenças, porque as crenças estão enraizadas lá dentro de nós. A nossa identidade é uma crença muito forte, positiva e negativa, né? São crenças que podem nos ajudar e crenças que podem nos prejudicar. Aí, o que eu faço com isso? O que eu faço para mim melhorar essa situação? Gente, conversa com alguém que te bote para cima. Não conversa com alguém que vai reforçar o teu pensamento ruim. Coloca uma música, muda a vibe. Vai para outro lugar, vai falar com gente que tem fundamento. Não fica dando ouvido para gente que te bota para baixo. Sabe? E busca se construir, busca se conhecer, busca se trabalhar. A gente está na vida para crescer e para aprender. A gente está na vida para construir na nossa vida e na vida do outro também. A gente está na vida para se cuidar. Porque quando eu me cuido, eu te cuido. Quando eu não me cuido, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio de alguém aqui e eu vou lá e faço alguma coisa para prejudicar aquela pessoa, tô com raiva, quero que doa nela. A dor estava aqui dentro, gente, tá? E eu só não quis, ou não, né, trabalhar dentro de mim e acabo despejando no outro, prejudicando o outro, causando coisas no outro, mas por coisas minhas. Então, o autoconhecimento faz com que você mude isso aí. Olha, a Suzane e a Fátima estão pedindo para transmitir junto, elas querem dar a opiniãozinha delas aqui. O nosso cérebro, ele é extremamente obediente. Tô adorando esses coraçõezinhos aqui. Quem tiver aí pode colocar mais uns ali que eu tô gostando. Então, o nosso cérebro, ele é extremamente obediente. Tudo aquilo que eu botar ali dentro como verdade, ele vai aceitar. E ele vai viver de acordo com aquilo. Ele vai pensar, vai vir uma imagem mental e ele não distingue o que é realidade e o que é imaginação. E vai começar a se comportar na nossa vida, dentro dessa realidade, de acordo com aquela imagem mental que eu tenho de mim mesma. Então, eu quero te perguntar, e gostaria até que alguém aqui me dissesse, porque eu vou compartilhar como é que isso foi para mim.
Como é que tem sido para você conviver com você mesma hoje? Quais são os pensamentos que estão na tua cabeça na maior parte do tempo? Quais é que são os sentimentos? O que que tu fala? O que que tu diz? O que que tu pensa? O que que tu comunica na tua vida? Quem é que gostaria de compartilhar aqui? Né? Como é que está esta convivência contigo? Quando eu me olho, quando eu me cuido, eu me trato melhor, eu me acalento, eu me conheço, eu busco saber das minhas fortalezas, eu busco saber das minhas fraquezas, dos meus medos, daquilo que me prende, daquilo que me impulsiona, eu sempre vou tirar o melhor de mim. E quando eu me cuido, eu sempre vou dar o melhor para o outro. Eu não vou nunca querer prejudicar o outro, eu não vou querer nunca fazer nada que possa macular o outro, porque no momento que eu macular outra pessoa, eu tô fazendo mal para mim. E eu tenho essa compreensão e eu tenho essa vivência. Gente, comentei antes, né? Eu tive eu já fui muito dona da verdade, tá? O que eu tô falando aqui, tudo, são coisas que eu tenho estudado, são conclusões que eu tenho formado, são aprendizados que eu tenho tentado trazer bem forte para minha vida, tentado pautar a minha vida de acordo com isso, e por isso eu tô compartilhando aqui. Esperando que isso toque na tua vida. Mas eu não me sinto dona da verdade. Se tu não concordar com isso, achar que pra ti é diferente, eu aceito a tua opinião, tá? Eu já fui muito dona da verdade, de achar que só o meu ponto de vista era certo, e eu já sei que isso não é assim. Existem muitos pontos de vista certo, cada um pode olhar pelo seu ângulo, pelo seu prisma, e tá tudo bem, tá? Mas eu quero te deixar um convite para que, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito de você mesmo, se você quiser buscar entender um pouquinho mais o que acontece dentro de ti, porque a gente tem uma noção, mas a gente não tem clareza. No momento que a gente passa a ter clareza, eu posso ter mais cuidado. E aí eu entro para um caminho de autoconhecimento, porque quando eu me conheço, eu cuido de mim, eu sei quem eu sou, eu tiro o melhor de mim. Só a partir daí eu vou poder tirar o melhor do outro. Poder me relacionar de uma forma mais assertiva, melhor, né? É isso aí que está dizendo, Valdecir, é isso aí, acolher-se e entender-se. Então, para quem quiser, eu tenho meios e ferramentas para a gente conversar a respeito disso. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa hoje aqui, que tenha feito sentido para alguém. Se para uma pessoa só fez sentido essa minha conversa de hoje, é o que já me basta, é o que já me vale, né? E então, hoje, antes de dormir, eu quero que você pare e se olhe no espelho e olhe profundamente, lá no fundo dos teus olhos. E pensa, quando é que você se olhou assim pela última vez? Não para apontar um defeito, para achar que o cabelo tá grisalho, ou que tem uma ruga, ou que o nariz é muito grande ou muito pequeno. Não para achar defeito, mas para olhar para alguém que você ama, para alguém que você tem que cuidar, para alguém que tem que ser muito importante para você. Porque dessa pessoa que está na frente do espelho, do teu espelho, dessa você não consegue fugir. Das dores dela, dos medos dela, dos traumas dela. E isso você tem que olhar, tem que cuidar, porque a tua vida só você vai viver, tá certo? Gente, um beijo muito grande, muito obrigada por vocês terem estado aqui, muita honra, tá? Se vocês acharam que fez sentido e que alguém ainda pode ouvir, que vai ser legal, eu vou deixar gravado, podem passar o aviãozinho e enviar para a pessoa, tá? Eu fiz uma livezinha um pouquinho mais curtinha, justamente para que não fique monótona, não fique chata. Essa semana, na quarta-feira e na quinta-feira, de manhã, às 11 horas da manhã, vou mudar o meu horário, porque eu quero tocar uns teminhas. Vou entrar nesse tema na quarta-feira, na quinta-feira eu vou entrar com um tema diferente, talvez na quinta-feira de tarde, até porque a gente está aí às beira da Páscoa, e eu quero fazer uma reflexão bem legal e acho que até bem profunda a respeito disso. Olha, minha gratidão por vocês mesmo, é um incentivo vocês estarem aqui, é uma alegria para mim, e
Eu espero realmente que alguma palavra tenha contribuído e feito sentido para vocês, tá? Um beijo grande.